Considere o conjunto P, x que pertence aos reais, tal que x vezes o módulo de x menos 1 é menor ou igual a x menos 1. Quais das seguintes afirmações é igual a P? Afirmação A, B, C ou D? Esta é uma questão do exame de acesso ao ensino superior de Portugal do ano de 1990. Vamos aqui resolver essa questão e ver quais das afirmações é a afirmação verdadeira. Então, para tal, vamos começar por definir o módulo, a função modular, módulo de x menos 1. Por definição, esta função modular é igual a x menos 1, caso x for maior ou igual a 1, ou então isto é igual a menos x mais 1, caso x for menor do que 1. Está definida assim esta função modular. Ok? Agora vamos partir para a resolução, vamos partir para a resolução desta inequação, no caso. Então vamos considerar os dois casos. O primeiro caso quando x é maior ou igual do que 1, ok? Quando x é maior ou igual do que 1, a gente vai ter x menos 1 menor ou igual do que x menos 1. Este é o primeiro caso, quando x é maior ou igual do que 1. Então, a gente pode resolver isto da seguinte forma. Vamos utilizar aqui a propriedade distributiva, não é? Que é x quadrado menos x. Esta expressão, vamos passar ela para o membro esquerdo. Fica menos x mais 1 menor ou igual do que 0. Então, vamos ter a expressão quadrática na forma x quadrado menos 2x mais 1 menor ou igual do que 0, ok? Sendo assim, o que a gente vai ter, nós podemos ainda fatorizar isso para tornar a expressão mais cômoda, não é? Isto é x menos 1, tudo isso ao quadrado menor do que 0. Repare que nós estamos a procurar um x que torna essa expressão aqui menor do que 0, ou seja, que torna essa expressão negativa. Menor do que 0, não existe um x que torna essa expressão menor do que 0, porque nós temos aqui um quadrado e toda a expressão que sair aqui vai ser positiva. Mas existe um número que torna essa expressão igual a 0. Okay? Isso se pode ver de forma assim, de forma gráfica, muito rápida. Se nós temos aqui um gráfico, reparem que a raiz dessa função, considerada ela a função, a função é 1. Nós temos aqui 1, vamos colocar aqui 1. Então, o intercepto com o eixo dos y desta função, ela intercepta aqui também, ela intercepta aqui em 1, não é? Ela intercepta aqui em 1, ok? Então, nós temos esta função desta forma aqui. Esta função aqui é desta forma aqui. É uma função quadrática desta forma, ou seja, ela não vai para baixo. Como ela não vai para baixo, então ela não tem solução aqui negativas, ok? Então, o que acontece é que a única solução para esta desigualdade é apenas esse 1 aqui, que torna essa expressão igual a 0. Quer dizer que a nossa solução aqui para esta desigualdade, vamos chamar de solução P particular 1, vai ser apenas 1. Okay? Vai ser apenas 1. É o único número aqui que satisfaz essa desigualdade. Ok? Pronto. Agora vamos para o segundo caso. Vamos para o segundo caso. O segundo caso, vamos chamar aqui de segundo caso. Ok? O segundo caso é quando x é menor do que 1. Okay? Essa é a nossa condição. É que x deve ser menor do que 1. Então, quando x for menor do que 1, o que é que nós temos na nossa desigualdade? Temos que módulo de x menos 1
é igual a menos x mais 1. Logo, vamos ter aqui x menos x mais 1 menor ou igual do que x menos 1. Ok? Sendo assim, vamos ter o seguinte. Vamos aqui utilizar a distributividade menos x quadrado mais x menor ou igual do que x menos 1. Pronto, e daqui a gente já consegue ver uma simetria, né? X cai, então fica menos x quadrado. O menos 1 vamos passar para outro membro aqui, fica positivo, menor ou igual do que zero. Pronto. E a gente pode multiplicar isto tudo por menos 1, né? Para tornar a expressão um pouquinho mais cômoda, isso fica x quadrado menos 1 maior ou igual do que zero. Pronto, e temos novamente uma expressão quadrática. E essa expressão quadrática, a gente pode ver que as raízes dessa função são mais ou menos 1, né? Mais ou menos 1. Ok? Vamos ver aqui do ponto de vista gráfico, é importante, do ponto de vista gráfico, né? Porque a gente vê as coisas com mais clareza, graficamente. Então, reparem, se as raízes são mais ou menos 1, são os únicos números que tornam essa expressão aqui ela é igual a zero. Então, vamos colocar aqui menos 1 e colocamos aqui 1. Qual é o intercepto com o eixo y? É o menos 1. Então, aqui fica aqui menos 1. Logo, o x quadrado é positivo aqui. O coeficiente de x quadrado é positivo. Então, tem uma concavidade voltada para cima. Então, temos aqui a nossa curva, ok? A nossa parábola. E quais são os números que a gente está a procurar? São os números que tornam essa expressão aqui positiva. Então, são esses que estão aqui. É este aqui, ou seja, de menos infinito até menos 1, e de 1 a mais infinito, são as expressões que tornam positiva, não é? Mas o que é que nós temos aqui em cima? Temos que x tem que ser menor do que 1, ok? E tem que ser menor do que 1. Então, destes intervalos, a gente vai escolher apenas aqueles que cumprem com esta condição que nós temos aqui. X tem que ser menor do que 1. Então, para que x tenha, se os menores do que 1 são os que estão de menos infinito a menos 1. Ok? De menos infinito a menos 1. Então, quer dizer que a nossa solução particular 2 é apenas um conjunto que parte de menos infinito até a menos 1. Fechamos menos 1, por quê? Porque o menos 1 faz parte. Reparem que nossa condição aqui diz que x tem que ser menor do que 1. Menos 1 é menor do que 1, então faz parte. Logo, a gente fecha aqui em menos 1. Então temos as nossas duas soluções aqui particulares. Então, qual será a nossa solução geral? A solução geral vai ser exatamente o conjunto, ou seja, a união desses dois conjuntos, né? De menos infinito a menos 1, okay? De menos infinito a menos 1, unido com 1. De menos infinito a menos 1, unido com 1. São exatamente as soluções para a solução para esta nossa inequação. Agora vamos verificar quais das afirmações são, qual é a afirmação verdadeira. Verifica-se que a afirmação verdadeira é a linha B. A linha B, que é de menos infinito a menos 1, unido com 1. Está assim resolvido o exercício do exame de acesso de Portugal do ano de 1990.